Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o irmão Leandro, da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Irmãos, hoje vamos falar de uma febre mundial, de uma paixão doentia, um amor cego que é o futebol. Eu já começo com uma passagem em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, tem pessoas que dizem que o time é a sua religião. Então, sendo assim, de certa forma, o torcedor vira devoto desse time. Então vamos aqui mais uma reverência bíblica sobre esses fatos, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, o futebol é um esporte violento. Dentro de campo é uma verdadeira guerra, onde se derrama sangue pelo excesso da vontade de ganhar. E isso leva à agressão, onde fraturam nariz, boca, joelho, perna, tornozelo, ombro, mãos e outras partes do corpo. E dependendo do calor do jogo, começa até uma briga que pode generalizar. Irmãos, nós que somos cristãos, nós temos Jesus para cultuá-lo. Vamos à igreja, louvar a Deus, buscar a sua presença e nos enchermos da tua graça e a paz do nosso Deus soberano. Já os adeptos da prática do futebol, eles têm os times e os times têm seus padroeiros, têm os estádios, têm suas torcidas e seus cânticos que enaltecem o time e os jogadores. E o torcedor, eles usam cânticos que passam as mensagens de ódio e de violência. E a Bíblia, irmãos, ela cita inúmeras passagens sobre o uso de não usar imagens, que essa prática é idolatria e abominação aos olhos de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que são esses animais citados em Romanos? São os mascotes de cada time. Toda forma de disputa, Deus abomina. Os bolões, as apostas que fazem, adivinhações, tudo se torna pecado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, que lá fala: no suor do rosto comerás o teu pão, até que torneis a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então é pecado apostar sobre o futebol e sobre qualquer coisa que é jogo. Deus não está no meio de aposta. Quando os times se consagram campeões, ganham troféus e ali fazem seu altar de idolatrias. É a sala de troféus. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Meus amados, o futebol ele é sujo e tem muita manipulação. O torcedor ele é somente mais uma alma presa, sendo marionete do Satanás. Irmãos, a influência do futebol é tão grande, tão maligna, que mesmo os jogadores, nem conhecendo ou sabendo que existe o torcedor, toda moda que o jogador lança, no outro dia já tem muitas pessoas fazendo o que o jogador fez.
paixão, a idolatria, o fanatismo ele vai tão longe que pelo seu time eles fazem o que for preciso. Viajam o Brasil todo e às vezes vai até outros países, choram pelo time, brigam ou até matam outras pessoas. Estádio, irmão, é um lugar perigoso. Ali o pai de família leva criança e fica um ambiente propício a brigas, sujeito a se envolver e tomar uma pedrada, uma garrafada, ou até apanhar da polícia e ser atingido por spray de pimenta nos olhos, mesmo sem ter culpa na briga. Na hora que sai gol, voa cerveja para todo lado. E você que é cristão, não bebe, vai embora sujo, com mau cheiro. Aí outra coisa, a pessoa diz que não é fanático de ir no estádio, mas assiste em casa e assim está compactuando com tudo que está sendo vivido no time, está dando audiência e assim você está ligado a esse time. Existem torcedores fanáticos que têm família e deixa de colocar dinheiro no celular para comprar camisa de time que custa mais de R$ 150. De 4 em 4 anos vem a Copa do Mundo. Aí não só o Brasil, mas o mundo todo vira de cabeça para baixo. Muitos entram em dívida mesmo sem poder, por vaidade de assistir em uma televisão maior. Pintam suas ruas, pintam o muro das casas, pintam o rosto. Irmãos, muito me admira e me deixa triste cristão ir em estádio de futebol, ser adepto dessa aberração que se chama futebol. E os cristãos que às vezes choram pelo seu time, mas na presença de Deus nunca derramaram uma lágrima na presença de Deus. Nunca se comoveu pela morte de Jesus na cruz, pelo teu sacrifício para nos dar direito à salvação. A Bíblia fala em Lucas capítulo 9, versículo 26, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos. Amém? Então, irmãos, tome um passo na vida perante a Deus e abandone o futebol. Deixa Jesus entrar na sua vida e fazer a transformação. Não deixe que esse vício maligno de Satanás venha tirar a sua comunhão com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Meus irmãos, eu já fui viciado em futebol, já fui adepto de futebol. Eu tinha mais de 30 camisas de times. Eu ia em estádio, assistia em casa, mas graças a Deus, hoje eu sou liberto do futebol. O futebol atrapalha o cristão a ter comunhão com Deus, causa contenda no convívio social. E essas 2 horas, irmão, que a gente passa em frente à televisão, ela poderia ser usada em outras coisas, para adorar a Deus. Você poderia estar orando, lendo a Bíblia, estar buscando a santidade. Mas a gente tira o foco de Deus e coloca em outras coisas. O futebol é uma dessas que prende a gente demais. E graças a Deus a obra foi feita, foi completa em minha vida. Até parar de assistir televisão, graças a Deus eu parei. E queimei todas as coisas que eu tinha relacionado a time. E a respeito de televisão, irmãos, às vezes o irmão não entende agora, mas peça a direção do Espírito Santo. Amém? E os torcedores, irmãos, eles insultam uns aos outros, chamando de nomes pesados, maliciosos, nomes demoníacos. Os flamenguistas mesmo, as outras torcidas têm mania de chamar os flamenguistas de mulambo. Todos nós sabemos que mulambo é um espírito de demônio que habita em meio à sujeira, à podridão, à falta de asseio,
a sujeira, é uma entidade demoníaca, conhecido como Maria Mulambo. Chamam também os São Paulinos de Bambi, fazendo apologia ao homossexualismo, por causa do desenho que tem um animal com esse nome. A própria torcida do Corinthians se classifica como bando de loucos. Misericórdia, né, irmãos? O Satanás que coloca loucura nas pessoas, ao ponto de colocá-lo em um sanatório onde tratam pessoas com problemas mentais. Palmeiras é conhecido como porco. E porco sempre teve um significado de imundícia. Um ser que vive na lama, vivendo de restos. Então, de certa forma, isso é um lamaçal do pecado. Outro time também é o Botafogo, que é conhecido como Fogão, estrela solitária. Irmão, sabemos que fogo, existe dois tipos de fogo. O fogo do Espírito Santo e o fogo do inferno. E esse aí do Botafogo, com certeza, não é o fogo do Espírito Santo. Deus, na sua criação, ele criou uma estrela. E a estrela de Deus, ela brilha. E essa do time, ela é apagada, ofuscada pelas obras do maligno. Outro time também, Atlético Paranaense, ele é conhecido como Furacão. E todos nós sabemos que Furacão, irmão, ele é uma coisa ruim, que onde ele passa, ele destrói, ele devassa. E eles usam uma caveira que simboliza a morte. Caveira é espírito de coisa ruim, de morte. Então a gente não deve estar ligado a essas práticas. Tá vendo que tudo tem um significado por trás do futebol. Outros times chamam seus estádios de inferno, de caldeirão. Com certeza Satanás está feliz com essas práticas, né? Porque caldeirão, inferno é a casa de Satanás. Então os torcedores se classificam o estádio como isso. Então ele está vivendo ali em meio a coisa ruim, né? Tem time de futebol, irmão, que tem bruxa no escudo. Outros têm o próprio demônio desenhado. Outros têm caveira. Tem seleção que é conhecida como os Diabos Vermelhos. E tem time também que se intitula que são os Diabos também. Por aí, irmãos, dá para ter uma base, sobre uma visão de quanto o futebol é do Satanás. E quem vive em meio a esse circo de Satanás está sobre total domínio dele. O fundador do futebol é o Satanás, irmãos. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, irmãos. Que você abandone essas práticas. Existem muito mais coisas por trás do futebol. Mas o que Deus trouxe a mim para falar para vocês hoje foram essas palavras. Peça a direção do Espírito Santo. Eu sei que é difícil, mas peça a direção, ore. Deus também vai te libertar desses vícios, dessa prática mundana, vai tirar essas escamas que estão nos teus olhos. Amém? Eu declaro a vitória sobre cada um de vocês que está ouvindo esse áudio, essa mensagem de Deus. Amém. Glória a Deus.